é Amanda. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações, que essa leitura é uma leitura geral para Sagitário. Pegue aquilo que é suave, e se não relacionado, dê uma olhada nos seus outros signos fortes no mapa, aqui no canal. Certo, Sagitário? Vou abrir a leitura de vocês com o Animal Spirit, ok? Para a gente poder entender aí quais são algumas questões, certo? Vamos ver aqui, Sagitário. Nós temos aí para vocês. Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Raccoon, energias de terra. Touro, Virgem, Capricórnio. O elefante. Cuidado, outro. Energia de fogo. Os peixes, o peixe. Aqui, Sagitário. E no futuro deck a gente tem a ostra. Maravilha. Aqui temos uma situação, tá? Na qual alguém não vai esperar para resolver. Tá? Tem alguém que vai tomar uma atitude, vai agir de uma determinada forma, vai sair de uma situação de medo, de uma certa acomodação, de não quero resolver isso e tal. Mas eu sinto que o universo vai colocar uma situação na vida de vocês para vocês irem atrás de algo, de uma situação que vocês sabem que tem valor aqui, né? Que tem sentimento, que tem alguma coisa aí dentro de vocês que tanto que é para ser resolvido nessa situação, ou com essa pessoa, enfim. Quanto vocês sabem que vale a pena correr atrás disso aqui. Realmente, é uma energia muito forte de que vale a pena correr atrás. Porque existe aqui uma grande transformação acontecendo para alguém. Vocês podem estar me dando com alguém de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Peixes, Escorpião, ou Áries, Leão, Sagitário. Então aqui tá me dizendo o seguinte, Sagitário, vocês ou uma outra pessoa ou uma outra situação vai fazer um movimento aí, né, de determinação, de meio que assim, sair de um processo de dúvidas e de inseguranças, né, e vai tomar uma decisão para poder chegar numa abundância, né. Então a gente pode estar falando de trabalho, né, porque essas duas cartas me falam também de vocês focados e determinados aqui a conquistar a independência financeira de vocês, mais a expansão. Mas o que eu tô sentindo já lá de cara, não tem como saber se é relacionamento romântico, ou se é trabalho, ou enfim, qualquer outra situação, não dá pra saber ainda. Mas aqui eu sinto que vocês vão seguir o coração de vocês. Vocês vão agir rápido nessa situação. Vocês vão entregar tudo aquilo que vocês sentem para este contexto, né? Obviamente, é algo que, assim, tem muito valor aqui para vocês. É algo que traz crescimento, tá? Muito crescimento. E que vai continuar trazendo aqui para vocês. Talvez vocês tivessem passado nessa situação por um processo de cura e análise para ver se realmente vale a pena dar mais uma nova chance para essa oportunidade, se for romântica, ou se vale a pena ingressar em uma outra coisa, mas uma coisa aqui que é certa. Tá? Essas duas energias me falam de uma grande transformação e determinação. Tem alguém se curando nesse processo, pode ser alguém de terra ou de ar, Touro, Virgem, Capricórnio, ou Gêmeos, Libra, Pai, mas não se apega a isso. Existe uma grande transformação aqui, tá? Alguém voltando a ter uma posição de estabilidade na própria vida para poder atingir esse objetivo aqui. Uau! Então vamos ver, deixa eu só colocar a capa de volta aqui, tá? Eu sinto muitos aqui saindo de um processo de insegurança e tomando coragem para uma decisão. Vou ver aqui, vou para esse cara, não fica ali, não fica aqui não, tá? Vou ver com o mitológico. Um tarô mitológico para Sagitário, tá? Quem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Se essa leitura lembrando que sempre o tarô dos anjos não. Os anjos do manso, o oráculo da lua e o Animal Spirit são mensagens complementares, tá? São mensagens extras. Se alguma coisa no tarô sair de acordo com o que eu disse no início, né? Do oráculo, do Animal Spirit, então porque realmente a mensagem
é relacionado a algum tipo de situação a qual você está muito determinado ou determinado, ou a outra situação de fazer alguma coisa acontecer, tá? Acontecer de verdade, que vocês sentem que vale a pena que por algum motivo. Vamos entender, ok? Então, lembrando que é uma energia geral, peguei tudo por favor. Vamos lá. Com o tarot dótico, o que mais que nós temos? Rei de copas, energia de casa em peixes, escorpião. A gente pode estar falando de romance, tá? Mas vamos entender. Essa energia também ela vem falar de vocês aqui. Conseguindo equilibrar as emoções, né? Depois dessa situação, depois de uma tomada de decisão aqui, ou de um agir. É como se tivesse alguma situação que não tivesse acabado por completo. Precisava só de um movimento ou de uma situação de, tipo, não, quer saber? Agora eu vou fazer dessa forma porque vai funcionar. Entendeu? Vamos lá, o que mais? O que a gente tá falando? O que mais? O eremita. Tá vendo? O eremita é uma carta que vem falar de despertar, né? É uma carta que vem falar do seguinte também, essas duas energias. Vocês ou uma outra situação que vivenciaram contextos emocionais muito profundos aqui e estão refletindo sobre essa situação para ver se vale a pena dar o primeiro passo, ou dar o segundo, ou dar o terceiro, se for uma questão romântica. Mas uma coisa muito clara, tem alguém reavaliando as próprias emoções para se tornar uma pessoa estável, tá? Tem mais uma página de pausa. Página de pausa é uma carta que me faz de movimentos, de notícias, né? De transmutar, de transformar alguma coisa aí, né? Que a gente tem energia de vocês. Então, é o que eu sinto muito forte que podem ser vocês aqui que vão tomar uma decisão ou vão agir de uma determinada forma. E não é de uma forma impulsiva, que eu acho que pelo contrário, é de uma forma bem, tem emoção e tal. Mas assim, vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão seguindo disso. Atinho, deixa ele, ó. Meça não, hein. Deixa ele, vai bem com de macio. No fundo do deck a gente tem o 4 de ouros, o 3 de espadas e o mago. Então aqui, ó, isso tem o 9 de ouros. Então aqui é o seguinte, eu sinto vocês muito mais independentes, entendendo as dores de uma situação, ou as dores do outro, ou as próprias dores, e conseguindo ressignificar tudo isso aí, todo esse sentimento, tá? Entendendo que, às vezes meu calo aperta, mas o do outro não aperta. Por quê? Porque somos diferentes, porque nós entendemos essa questão dos ciclos da vida também, né? Então aqui, o que eu sinto? Alguém conseguindo transmutar uma situação, porque sabe como chegar, como agir, como transformar as coisas, e conseguindo realizar essa transformação. Então, se a gente vai falando, por exemplo, de afastamento, de término, seja lá o que for, existe uma forte energia de reconciliação aqui, porque alguém vai conseguir resolver essa situação no momento certo, na hora certa, sabe, vai estar tudo assim muito bem sincronizado. É o que eu tô falando. Existe muito forte uma energia de sincronização para uma situação, não, né? Para uma situação acontecer, entendeu? Eu acredito que sejam vocês que vão tomar essa decisão, tá? Vai fazer alguém sair de uma posição, ou vocês vão sair de uma posição para resolver alguma coisa. E essa resolução aqui, essa tomada de decisão, essa atitude de vocês, ou de outra pessoa, enfim. Gente, independente se é romântico ou não, é o que vai fazer toda a diferença para uma abundância aqui, para um crescimento, para uma prosperidade. É como se, por exemplo, se fosse uma questão romântica, já vai desencadear na parte de trabalho. E se for uma questão de trabalho, vai desencadear na parte romântica, entendeu? Tá muito interligado. Mas não tem nada a ver a minha parada é só romance. Então, só romance, não tem trabalho, entendeu? Só tirar o pior, nem ver. Nem dá pra você ficar aqui, não. Vamos ver aqui o que eu dou acordo para Sagitário. O que nós estamos para Sagitário? Com Doutor. Depois eu vou tirar com o oráculo da Lua. Não tem Sagitário, daqui tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Aqui a gente entra de Virgem, Câncer, Peixes, Escorpião, Primavera, e Touro, Virgem, Capricórnio.
Piares vezes lá. Esse aí de copa está fazendo aqui para. Meu Deus, peraí que eram duas. 10 de espadas. 6 de paus. Tá vendo? Existe algum tipo de conclusão no fundo do deck que a gente tem. O 6 de ouros. O 3 de copas. 8 de paus. 7 de ouros. Exatamente. Eu sinto muito forte aqui. Vocês estavam numa situação. Vamos lá. Muitos estavam numa situação em que ou vocês tinham uma necessidade de controlar alguma coisa para que essa coisa na cabeça de vocês ou na energia de vocês ou realmente funcionasse. Ou pode ser também ao inverso. A pessoa tendo essa necessidade ou a situação tendo essa necessidade de controlar vocês ou a situação para fazer acontecer. Só que o problema é que nisso tudo, essa questão da ansiedade, da insegurança, ela bate muito a porta de vocês. Aí o que acontece aqui? Alguém começou a entender essa questão do dar e receber, independente se é romance ou se é trabalho. Para mim isso é uma questão de romance. Quem entendeu essa questão do dar e receber? Ó, tio, vai fazer algo. Tá. Tirou assim, não 100%, mas pelo menos uma boa parte, né, 80%, conseguiu compreender aqui algumas dores internas, né? Algumas questões emocionais para poder chegar nessa vitória. Então, essa carta aqui é a melhor energia. Por quê? Porque agora eu sei o que eu quero sentir e o que eu não quero mais. Agora eu sei o que eu permito na minha vida. Agora eu sei o que eu não quero permitir na minha vida. Independente se é uma pessoa, se é um contexto, se é um sentimento, se é uma dor. Então pode ser que alguém tenha passado sim por um processo de transformação aqui, de recolhimento, seja, está aqui do lado da Arenica, para poder entender que não precisa sofrer para amar. E não precisa se matar num trabalho para ter um bom resultado. Entende? Enfim, é deixar realmente o universo falar, mas essa tomada de decisão aqui que alguém teve em algum momento, pode ser outra pessoa, já chegou com uma ideia no trabalho, ou alguém que... Oi! Então, assim, ou alguém te dando uma ideia no trabalho, né? Ou uma... Sabe? Então, esse elefante aqui, ele veio trazer o movimento necessário, sair da zona de conforto, talvez de um encontro, alguém saindo de casa aqui para um encontro. Entendeu? Para ajudar a levar na solução. Para essa situação e nessa solução é a vitória. Traz a vitória, traz a reciprocidade, traz a celebração, traz a fluidez, traz o reconhecimento. E aquilo que você plantou lá atrás, independente se foi há anos atrás, ou se foi dentro de uma relação, ela começa a ser valorizada. E aqui, ó, 6 de espadas e a imperatriz invertida, aqui me fala de uma mudança de pensamento obsessivo ou possessivo diante de algum contexto. E a roda da fortuna, ela começa a girar, porque essa é a roda da fortuna aqui também. Que energia bonita em Sagitário. Vamos entender aqui o eremita. Tá? Esse aí... O eremita tá fazendo aqui, por favor, era Sagitário. Quem pensou o Adenos Ascendente? 8 de ouros com eremita Sagitário. E no fundo do deck a gente tem a roda da fortuna invertida. Cavaleiro de paus invertido e o 2 de copas. Então, a gente pode estar falando de uma parceria de trabalho ou uma parceria romântica no qual precisou repensar sobre ciclos repetidos que envolvia impulsividade e situações rápidas, volúveis também, né? Ou seja, eu precisei, vocês ou uma outra situação, outra pessoa, ou pode ser uma situação, um trabalho que não estava fazendo com que vocês progredissem. Vocês tiveram uma iluminação aqui e começaram a trabalhar diferente ou a ver diferente o trabalho também. Ok? Aí é como se vocês também precisassem, por exemplo, se for uma questão de trabalho, vocês precisassem olhar mais para as próprias necessidades do que ficar se matando por trabalho, porque senão vocês sofrem aqui.
Tem muito isso aqui. Vocês acabam tomando decisões, atitudes ou lançando projetos, ideias erradas aqui. Perdendo tempo e dinheiro, ok? Quando é uma questão de romance, gente, aqui tá me dizendo uma coisa muito clara. O recolhimento de alguém fez com que alguém olhasse pra própria situação, tá? Ou pra situação de modo geral do relacionamento. Cara, independente aqui, tá? Ou simplesmente olha pra si, necessariamente não quer dizer que tem uma volta de ninguém, apesar de que eu sinto. Pra poder consertar o que precisa ser consertado, entendeu? Então aqui eu não sinto que tem alguém que tenha, por exemplo, tomado atitudes aqui errôneas de uma forma nociva. Aqui eu não tô sentindo isso. Porque no fundo, tem sentimento, tem comprometimento no fundo. Mas às vezes a situação, o contexto não estava auxiliando para essa mudança. Só que alguém tomou coragem, que deu o primeiro passo para as coisas acontecerem. Porque percebeu que ficar repetindo ciclos, as coisas não andavam, as coisas não fluíam, né? O movimento não acontecia. E sempre, quando acontecia, era por impulsividade, a pessoa ou vocês decidiram não mais ficar numa situação assim, né? Não é simplesmente abandonar o contexto. Pra alguns é tipo, vou embora, entendeu? Parece elefante aqui, vou focar no trabalho, que é muito melhor. Mas para outros, não. Para outros, é entendendo o sentimento de alguém para vocês. Ou vocês cancelam os sentimentos, isso aqui. Uma via de mão dupla. Eu sinto muito forte essa energia de troca aqui. Muito forte, muito bem equilibrada essa energia de troca a partir de agora. Pra Sagitário. Pare de paus, por favor. Meu Deus. O diabo invertido. Rainha de copas invertida. Tá, vamos lá. Vamos falar aqui primeiro. Valete de espadas. Olha isso aqui. Pajem de espadas e valete. Novas ideias, novas percepções, novas maneiras de fazer uma situação dar certo. Se for uma relação, entrando num acordo. Cara, se comunicando, muita comunicação aqui. Aqui só pede pra tomar cuidado com comunicações rasas ainda. Se vocês têm uma dificuldade de se comunicar com alguém, seja bem direto e expressivo aqui. A força com mais de paus, essas duas energias aqui, me remetem de que muitos conseguiram passar por uma fase muito difícil, ou ainda estão passando. De olhar para si e reconhecer algumas questões, às vezes não é somente ficar culpando o outro ou a situação, entender que o outro é falho, que o outro erra e tudo isso, mas olhar para si e falar, a partir do momento em que eu aceito aquilo que tá dentro de mim, em que eu sei que vale a pena mudar, eu consigo atingir esse novo começo aqui, né? Essa nova oportunidade, essa nova ideia, esse novo projeto. E é daí, cara, aqui, ó, embaixo dos peixes. Daí que surge a abundância, a expansão. Mas, novamente, essas duas cartas me remetem a algum tipo de movimento. Alguma situação que precisa acontecer, por mais que doem vocês falar coisas ou ouvir coisas, mas um contexto que precisa acontecer para chegar num novo começo aqui. Eu sinto que é uma situação realmente do destino. É como se o universo estivesse trabalhando essa energia de tipo, vamos lá, vamos bolar uma situação para essas duas pessoas, ou para essa questão do trabalho aqui. A pessoa, vocês sagitarianas e a outra pessoa veem tudo isso de uma forma diferente. Aí a gente tem o diabo invertido no fundo do deck, a rainha de copas no fundo do deck e o 9 de copas aqui. Aqui eu sinto muitos, vocês ou a outra pessoa, entendendo que o que estava se vivendo era uma situação tóxica. Muitas das vezes abusiva, assim, se for trabalho, se for relacionamento, né? Essa coisa de ficar se cobrando muito, justamente talvez por uma falta de alguma coisa, porque nunca tiveram uma experiência como essa, se for romântica, e ficar se cobrando muito por isso, e não viver o momento presente, né? Então existe uma percepção maior aqui, né? Existe também, essa coisa de não ficar muito na rigidez do processo, né? Não tem que fazer dessa forma pra essa forma dar certo. Então, assim, essa mensagem que eu tô passando, ela serve muito para trabalho, para relacionamentos românticos, ou para qualquer outra situação,
Mas aqui o principal é o seguinte, uma peça do destino, vamos dizer assim, é colocada na energia de vocês de uma forma muito inesperada para vocês resolverem uma situação. E por fim recomeçarem aqui, tá? Tem mais estabilidade também, é o que estão me falando. É como se vocês estivessem entrando numa energia de apego. Mas é um apego não é nocivo, é um apego assim consciente, uma coisa saudável, uma situação que você pode contar que vai te trazer estabilidade, ok? Mas não é algo que vai te fazer mal mais. E nem depende se é um retorno de alguém, se é uma conversa com alguém, se é um trabalho, independente do que seja, tá? Ora com o oráculo da lua, para Sagitário, item Sol, Ascendente ascendente Júpiter. O oráculo da lua, por favor, para Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Bonita essa energia. Gostei de ver. Bonita. Vamos lá, Sagitário. Uma energia formal para Sagitário. O resultado positivo para todos é previsto. Lua cheia em Libra. Então aqui tem uma situação justa, realmente justa, que vai acontecer, algo que todo mundo vai ficar bem. Essa tomada de decisão, essa coisa de alguém se impulsionar para agir, vai se impulsionar num bom sentido aqui, para agir, para conversar, para resolver, né? Para falar o que pensa, para falar o que sente, é o que vai fazer aqui nessa situação. Independente se é romance, se é pra cada ir pro seu canto, se é pra corrigir, mas na situação se desenvolve tudo bem. E que mais? Tudo bom, graças a Deus. Lua nova em Touro, prosperidade à frente. Então aqui já tá me dizendo que se for uma questão de trabalho, tá tudo muito bem equilibrado. E se for uma questão de romance também. O que é como se essa atitude que vocês tiveram vai abrir portas pra emergir de vocês de modo geral. Tá? Mas ó, vou pegar. Seja audaz e dê o primeiro passo. Lua cardinal, Sagitário. Cara, eu não tenho nem o que falar. A gente falou dessa abertura dessa leitura, né? Sobre dar o primeiro passo. Olha isso aqui. Cara, que bizarro, cara. Tô chocada. Olha aqui. A energia está ganhando força. Lua crescente. Ó, e a gente tem outra carta aqui. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Lua cheia em Sagitário. Então, o que eu tô sentindo? Vocês realmente já estão nessa vibração de ver as coisas de uma outra forma, tá? Cara, muito louco. Adorei, Sagitário. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais de news aqui no YouTube. Beijo.